Fala, investidoras e investidores! Estamos aqui mais uma vez para passar alguns insights do mercado. Para quem não me conhece, meu nome é Júnior Queiroz, sou fundador do Nordeste Invest e estou aqui mais uma vez com a presença ilustre da minha amiga e parceira Milena Teles. Bom dia, minha amiga, tudo bem? Muito bom dia, Júnior. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Sempre é muito bom a gente falar sobre temas frescos, o que tem acontecido aí, notícias, as últimas notícias do mercado. Semana passada, o mercado ficou bem mexido, bastante turbulento, e a gente conversou sobre esses impactos aí de mudança, regulamentação, é decreto, é canetada de Brasília, enfim. Hoje a gente vai falar sobre tudo isso e mais uma vez, muito obrigada Nordeste Invest, muito obrigada pela audiência de todos vocês. Novos projetos surgirão aí, não é, Júnior? Nordeste Invest investindo em outras frentes também. Estamos juntos. Novidade por aí. Vamos nós. Minha amiga, e para começar nosso bate-papo aqui, né? Recentemente nós tivemos aí o aumento, né, do IOF, que causou um reboliço gigantesco no mercado. O governo, mais uma vez, assim como foi aquele aumento lá do imposto de renda, né, teve que voltar atrás por conta de todo o reboliço que teve. E a pergunta é, né, sobre o IOF, quais os principais impactos no mercado e as principais operações no mercado que são impactadas com o aumento do IOF? Vamos lá. Gente, foram dois decretos que aconteceram na semana passada, né? Decretos esses feitos pelo presidente da República aqui no Brasil, no dia 22 de maio, com vigência já a partir do dia 23 de maio. Então, quando você tem uma decisão, como foi a tomada na semana passada, isso é com efeito imediato. E qual o efeito imediato? Aqui falando via geral, né? IOF é o Imposto sobre Operações Financeiras, que existe no Brasil há muito tempo. E o que os decretos eles falam? Um decreto ele foi a alteração e o aumento do IOF, porque a gente está ali já trabalhando, né, a pré-candidatura ali, pré-eleição de 2026, então é de interesse do governo maior a arrecadação, dado que eles não conseguirão conter ali as contas, porque o governo continua liberando bastante linha de crédito para consumo, para serviço, enfim. E a gente sabe que tudo isso é para um efeito pró-campanha para 2026. Então, se eu vou gastar mais, eu tenho que arrecadar mais. Como que eu arrecado mais? Aumento de imposto. E isso ainda não tinha sido feito para operações de financiamento. Então, o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras para crédito, para câmbio, e teve, englobaram aí nesses decretos, Júnior, Previdência Privada VGBL, que é o seguro em vida livre, vida gerador de benefício livre. Então, o que trouxe todos esses decretos? O primeiro decreto, inclusive, tinha um impacto aonde aumentava o IOF de 0,38 ou zero para 3,5% para todas as operações em investimentos internacionais. E isso, Júnior, por que que houve um decreto no dia, foram dois? Porque um tratava de tudo ao mesmo tempo. E, dito isso, esse aumento de alíquota de imposto de 0 a 0,38 para 3,5%, englobando todas as operações de Significativo, né? investimentos internacionais, isso afetaria praticamente a indústria de fundos de investimentos toda no Brasil. Por quê? Porque os fundos multimercados ou os fundos internacionais que operam aqui no Brasil, eles compram esses papéis, eles fazem essas remessas, eles têm essa possibilidade de ter esse tipo de investimentos no exterior. Sim. Dito isso, 3,5% só no aumento de IOF para esse tipo de operação inviabilizaria a indústria de fundos como um todo, né? Então o mercado falou, né? Deve ter havido aí bastante ligação para o Distrito Federal, enfim,
né? A gente não sabe, somos meros mortais, mas a pressão foi muito grande, a pressão nas redes sociais foi muito grande, e o governo voltou atrás. Voltou atrás somente sobre esse aspecto. Então, o IOF, que é o imposto para você comprar o seu cartão pré-pago para a sua viagem internacional, o IOF para você comprar a moeda cash, o dólar, o euro, todas essas alterações de IOF, elas foram mantidas e foram mantidas saindo de 1,10 para 3,5%. Então, para quem vai viajar e vai comprar papel moeda, ou vai comprar o cartão pré-pago, ou vai utilizar o sistema de transferência para disponibilidade, ou seja, eu tenho uma conta fora do Brasil e vou fazer uma remessa para que eu use esse dinheiro no meu fluxo de caixa, na minha conta corrente que eu tenho lá fora. Esse imposto saiu de 1,10 para 3,5% desde o último dia 23 de maio. Portanto, vai ficar mais caro. O que a gente pode falar é que vai ficar um pouco, muito, né, mais caro viajar para o exterior ou você manter uma conta para fluxo de caixa, pagamentos de contas no exterior. Então, eu acho que o impacto muito grande foi esse, que é a operação sobre câmbio, né? Houve o aumento de IOF também para as operações de crédito, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Não sei se hoje você vai querer entrar muito nesse meio, mas a gente fala muito, né, em todas as nossas conversas sobre o internacional, sobre ter Sim, parte com do certeza. seu patrimônio em reservas internacionais, em investimentos internacionais, em moeda forte. Então, eu acho que ficou ainda mais latente, tá, Júnior, essa necessidade de conversa, né, que a gente tem que ter enquanto cidadãos brasileiros, que a gente viu que numa canetada tudo pode mudar, e como fazer a partir de agora. É um fato, né? Se eu quiser mandar recurso para minha conta para disponibilidade, pagarei o IOF de 3,5% nessa remessa, nesse câmbio. Se eu for mandar um recurso para o exterior, para os meus investimentos, eu vou investir, esse IOF era de 0,38% e passou para 1,10%. Então, também houve um aumento de custo para quem quer investir no exterior, tá? Essas foram as mudanças maiores, né, que tem um impacto muito grande, e outra mudança que teve, que tem um impacto muito grande nas economias em gerais, né, que quem faz investimentos aqui no Brasil, foi essa alteração do IOF repassado pelas seguradoras. Então, o investidor de um seguro vida gerador de benefício livre, que é o VGBL, em previdência privada, se o investidor fizer aporte superior a 50 mil reais, ele vai pagar um IOF de 5% sobre o valor aportado nele no plano de previdência privada. Então, são cuidados que agora o investidor vai ter que ter mais em mente para conversar com o seu assessor, seu consultor, seu conselheiro, né, para ter um cuidado ainda maior no quesito planejar. E por isso que a gente sempre fala que o planejamento é a melhor estratégia, não é, Júnior? Não, eu Já escutei, falei demais e falei aqui das principais alterações que a gente teve nesses dois decretos. Passa a bola para você aí, meu amigo. e assim, o que que você acha que com esse aumento vai influenciar no comportamento do investidor no geral? Olha, o que que a gente viu, né? Saindo ali quinta e sexta-feira, principalmente sexta-feira, que foi dia 23 de maio, a gente viu algumas corretoras já fazendo campanhas de cashback para tentar ali naquele primeiro dia que as pessoas ainda estavam fazendo remessa do exterior para investimentos, para tentar ainda deixar no 0,38. Então, principalmente as corretoras estão atrás ali de benefícios para o investidor, mas o que eu acho que fica muito mais claro, Júnior,
é que realmente a gente não tem sentido. As nossas conversas, nós sempre falamos sobre isso em todos os painéis, né? E sempre quando a gente fala com investidores, sempre nas nossas rodas de conversa aí com investidores, eu e você, a gente sempre fala isso. Não tem sentido o brasileiro ter todo o capital em real, dado que a economia brasileira representa quase 2% da economia global. Então, por mais que esse custo ele tenha sido aumentado, e eu acho que aqui foi um alerta, né? Eu vejo, olhando o copo meio cheio, eu falo assim: quem estava postergando a decisão de olhar uma internacionalização, de olhar uma alocação fora em moeda forte, pensar mais global, eu acho, olhando pelo lado do copo meio cheio, eu acho que foi um alerta de falar assim: olha, se eu estava postergando, eu vi que postergar não me fez bem. Eu tive um aumento ali de custo considerável para reorganizar essa minha carteira, né? Então, eu acho que o impacto maior o primeiro deles é que todo mundo fica meio com medo, né? E aí o alerta e a dica é não faça nada apressado. Se você não fez, se você não começou até o dia 22 de maio e a efetivação desse aumento de IOF já está em vigor desde sexta-feira, então é a hora agora que é mais do que a hora de você sentar e reavaliar a sua carteira de investimentos, que percentual já está lá fora, né? Por que, gente, que a gente fala sobre isso? Porque a gente vai ter um efeito em cascata de Sim, aumento de imposto, sim, né? E normalmente qual é o efeito em cascata via aumento de imposto? Aumento de inflação, pressão inflacionária. E quando a gente vê isso, a gente vê o risco do país aumentando, a gente vê os estrangeiros exigindo um prêmio maior de risco para comprar Brasil, mesmo que seja papel de renda fixa, mesmo que seja um título público federal. E isso traz um impacto direto para você, investidor. Por quê? Porque se eu tenho uma inflação maior, eu vou ter uma pressão maior para que Selic caia menos ou não caia, dentro de um universo, né, de um tempo relevante, que a gente está falando até 2027. Ou seja, isso tudo me traz uma dinâmica aonde o aumento de imposto hoje resolve uma questão do governo temporário, principalmente via campanha, via objetivo de reeleição em 2026. E o que a gente vê mais para frente é isso se converter em pressão inflacionária. Então, quando isso se converte em pressão inflacionária, a gente vai ter um custo maior no Brasil, a gente pode ver um dólar mais valorizado do que está hoje. Resumo da ópera, a gente pode passar por momentos, né, que não tão distantes disso, a gente passou lá em 2016, né, é quando a gente passou por um problema aqui econômico no Brasil, ali no efeito Dilma. Então, dado toda essa conjuntura e tudo que pode vir em efeito cascata de um aumento de imposto significante, não será só esse, tenho certeza, né, porque o governo tem que arrecadar mais, a gente o goleiro está pode. com fome, né? Exato, exato, exato. Então, a gente tem em perspectiva uma inflação mais alta, e aí isso pode trazer o dólar para ficar mais caro ainda e dificulta ainda mais de você internacionalizar e de você buscar ter uma parte do seu portfólio de investimentos em moeda segura, né? Então, o que a gente diz que não é uma canetada que vai mudar o que você investe lá fora. E aqui já ficou provado que a gente pode ter o efeito surpresa, né, ali da noite para o dia. Então, eu acho que o que fica claro foi esse alerta, né, para quem investe aqui no Brasil e para quem está começando, a dica é já comece com um pedaço, né, da sua carteira de investimentos, olhando para o mercado de forma mais global. Sim. E, minha querida, quais as alternativas que os investidores que eles têm, né, para burlar ou amenizar, né, os efeitos disso, desse aumento do EF?
Vamos lá, pensando pelo ponto de vista de quem sempre viaja, né? E que já tem uma conta global, uma conta internacional, seja no seu banco, seja numa corretora. Eu acho que é sempre você ter a disciplina de mandar dinheiro para fora para investir. Sim, Porque o que que acontece? Mesmo esse imposto tendo sido aumentado de 0,38% para 1,10%, o seu dinheiro também rende em dólar. sim. E aí, uma opção, né, Júnior? Você pode comprar, o investidor pode comprar uma TIP norte-americana, que é atrelada à inflação lá, pode comprar uma Treasury norte-americana de vencimento curto, vencimento de 6 meses, ou 1 ano, ou 2 anos, porque esses papéis de renda fixa nos Estados Unidos, sejam treasuries, sejam bonds de empresas globais mais negociadas lá, eles pagam juros semestralmente. Sim. Então, uma forma de eu economizar se eu viajo eu já tenho a minha disciplina de enviar uma parte do meu recurso para investimento lá fora. Pois bem, esse investimento está investido. O dinheiro que eu recebo de juros, por exemplo, eu posso utilizar e eu mandei esse dinheiro a 1,10, Uhum. perfeito? Sim, Esses juros que eu recebi, quando eu viajar, eu posso utilizar no meu cartão de débito lá fora. perfeito. Evita que eu pague 3,5%, Sim, perfeito. porque o meu dinheiro está aplicado e Aham, eu recebo juros sobre essa aplicação. Vou perfeito. pagar imposto de renda aqui uma vez por ano na declaração de ajuste anual, Aham, mas eu não pago mais 3,5% para utilizar esse recurso para as minhas compras, para as minhas despesas nas minhas viagens. Então, aqui eu acho que é usar o sistema na melhor formatação e no que é possível de ele ser utilizado, porque não vai existir burlar. Né? Então, uma vez que o investidor fala assim, não, eu quero comprar papel moeda, é 3,5% desde sexta-feira. Eu quero o meu cartãozinho lá pré-pago, 3,5% ali de IOF. Agora, se você já tem um planejamento, se você já faz essa estrutura de globalização nos seus investimentos, aí você vai economizar, sim. porque o seu dinheiro está investido. Então, você não enviou o seu dinheiro para disponibilidade, você está utilizando os juros que esses papéis dão e pagam para você semestralmente. Inclusive, eu vou passar um insight aqui para. Foi na sexta, acho que foi sexta-feira, eu fiz uma postagem falando justamente sobre isso. Que assim, eu não me lembro a última vez que eu comprei dólar tradicional. Eu só compro Em dólar moeda, né? o SDT. Na verdade, o SDT, né? Eu compro o SDT, que é o dólar Sim. digital, né? É um stablecoin. Inclusive, é o maior dólar digital do mundo, né? É o de uma empresa americana, é a Tether. Ela é auditada pelo governo americano, enfim. Ela é pareada e lastreada em títulos do governo americano, entendeu? E assim, eu só compro dólar digital para comprar principalmente Perfeito. cripto e para ter capital em dólar, né? E o que acontece? Tem um macete para quem quer comprar dólar e se expor a dólar, se expor a outra moeda, sem essa cobrança de AF, porque não tem, em corretora em exchange, pelo menos até o momento, não existe essa cobrança de OF para compra de stablecoin, né? E o É, segundo, já fica essa dica aí, se você quiser dolarizar seu capital, você consegue também através de stablecoin, né? Primeiro ponto. perfeito, Sem Júnior, OF. Sem OF, perfeito. sem OF. E segundo que é, tem algumas empresas no mercado, inclusive eu vou citar uma, que é a Bybit, que hoje é a segunda maior corretora de cripto do mundo, que ela tem um cartão, que basicamente o que é que você faz? Você abre a conta lá, a gente vai deixar o link aqui abaixo para quem quiser abrir a conta, abre a conta, transfere em real para lá, você não vai pagar nada para transferir isso, compra o SDT, e você vai usar o cartão na função crédito. E esse valor vai ser debitado do valor que você tem em stablecoin, na moeda lá. E ela não cobra IOF, porque é um cartão internacional com a bandeira Mastercard, você vai estar gastando em dólar sem pagar nenhum real de IOF e vai comprar o dólar sem pagar IOF. Olha aí, já mais uma solução. Mais Segundo uma crédito. solução
para quem gosta de cripto, para quem já tem esse universo, é mais uma solução. E eu acho que cada vez mais, Júnior, essa conversa ela tem que ser normalizada aqui no Brasil, né? Então, quando a gente olha alguns vizinhos nossos, quando a gente olha a Argentina, onde todo mundo se preocupa em dolarizar parte do seu patrimônio e renda, inclusive, Sim, né? Porque as pessoas lá trocam o dinheiro e sempre foi assim há algum tempo, pela por querer ter uma moeda mais forte mesmo. E eu acho que essa conversa aqui no Brasil, ela já passou do estágio inicial. sim, Então, o que aconteceu, os decretos da semana passada, eu acho que mostram que a gente não tem o que fazer. Uma vez que qualquer governante, governo, consiga colocar isso sob decreto, não existe Congresso é. para aprovar ou não. Então, foi decreto, passa-se a Vetada, vigor literalmente, né? depois de saída do Diário Oficial no dia seguinte. Sim, Então, o que eu acho que fica notório eu quero que 100% das minhas reservas financeiras estejam à mercê de um governo. sim. É. Eu acho que a grande conversa aqui que nos fez pensar, quem ainda não tomou essa decisão, eu acho que esses dois decretos, eles trazem esse senso de urgência de pensar quem ainda não pensou. E É. muito, Jura, que as pessoas sempre falam, né? Ah, mas tá caro, tá caro, tá caro. Gente, eu sou do tempo e lembro quando a gente teve o pareamento que um dólar era R$ 1. Só que naquela época, pessoas normais como a gente, né, ex bilionários aqui brasileiros, a gente não tinha a opção de ter uma conta internacional. A gente não tinha a opção de buscar internacionalização de parte do Pouco tempo patrimônio, né? atrás Isso era era um negócio absurdo, né? Ter conta lá fora. Era absurdo, era só para os multimilionários, multibilionários, as grandes empresas, né? Então, todo esse aumento, falando aqui especificamente de câmbio, ele afeta todo mundo, seja pessoa física, seja inclusive os investidores de offshore Sim. que têm suas empresas, né, que já contrataram uma PIC ou uma offshore, contrataram uma empresa, tem sede em um paraíso fiscal, e isso não é ilegal, tá, gente? Então, só fazendo aqui uma observação, não é ilegalidade, é você trabalhar dentro da legalidade, mas são estruturas onde a gente vai falar de reestruturação familiar, né, de planejamento sucessório, mas impacta também, porque quando eu faço um câmbio, eu tenho que dizer qual o motivo do câmbio. E aí, né, se for um motivo de aporte de capital, por exemplo, a PJ vai sofrer a maior incidência de IOF. Se for para investimento, ele vai para 1,10%, que antes era o 0,38%, não é? E aí ainda vem a síndrome do pobre, do governo pobre, porque para a entrada de recurso estrangeiro, ou seja, para o estrangeiro trazer o dinheiro aqui para o Brasil, não houve nenhuma Agora, alteração, né? Em né? alguns Inclusive, fica 0,38% a entrada. para investimento estrangeiro continua a mesma coisa, só mudou para o brasileiro investir fora, né? Exato, exato. E isso, assim, muitos agentes de mercado e muitos pensadores e economistas começaram a falar assim, isso, né, é uma forma de controle de capital. Não, Isso aconteceu na Argentina. Então, é uma forma de controle. Eu não estou dizendo que é proibido você mandar dinheiro para fora, mas aí fica. dificultar. Dificultar e vou deixar mais caro, né? É, Exato, exato. Então, eu acho que é uma excelente oportunidade de a gente repensar total. sobre o futuro, Sim, de a gente repensar o longo prazo, assim como o pensamento e o impacto desse aumento de OF, que ainda é maior para o vida gerador de benefício livre, que é o caso dos VGBLs, terem um impacto de 5% de IOF na contratação, se você contrata
na totalidade para esse tipo de produto, acima, a partir de R$ 50.000. Então, uma dica aqui que eu já dou é, dentro do planejamento sucessório aqui no Brasil, se você tem como planejamento sucessório aqui no Brasil o instrumento Previdência Privada VGBL, quanto que você tem que fazer isso ao longo do ano? Porque se você deixar para colocar tudo de uma vez, se você não pensar antes nesse tipo de planejamento, você pode pagar muito caro. É uma diferença gritante. Então, se você faz isso ao longo do ano, você não vai ter o IOF. Se você vai querer fazer isso tudo de uma vez, agora eu vou fazer um VGBL, por quê que eu toco nesse assunto? Porque, inclusive, os VGBLs, por decisão do Supremo Tribunal Federal, os estados que cobravam ITCMD não podem mais cobrar. Então, é uma ferramenta de sucessão onde não entra inventário, não entra imposto de transmissão causa-mortes, nem de doação. Então, o instrumento VGBL, se você for pensar em fazer isso de uma vez toda, vai ficar muito caro, porque provavelmente você vai ter que fazer um aporte superior a R$ 50.000 de uma vez. E aí você vai pagar 5% de custo para esse instrumento. Então, eu acho que é um convite aqui para todo e qualquer brasileiro e brasileira, para que a gente pense no que a gente quer para o futuro mesmo, né? E aí, gente, contratem um profissional para fazer isso. Porque é tanta coisa, né? São tantas linhas miudinhas, não é, Júnior, que a gente vê nesse mercado. Então, nada melhor do que você ter alguém que você, contratando esse profissional, você sabe que esse profissional está olhando o que é melhor para você. Então, quando você tem esse arcabouço, bom, contratei aqui esse profissional, ele está olhando a minha realidade que eu quero ver agora é sobre planejamento sucessório, é sobre internacionalização, né? Quero aprender sobre cripto, vai falar com o Júnior. Então, eu acho que cada vez mais fica claro que a gente tem que pensar antes. Sim, E se a gente pensa antes e começa a colocar em prática um planejamento, a gente consegue otimizar e diminuir custo. Se eu não consigo diminuir numa canetada do governo como essa, por exemplo, aumenta o custo para todo mundo, mas eu consigo ter um planejamento melhor e mais eficiente. E a gente sempre brinca, né? Eu acho que investir é para que a gente durma bem, é, né? A gente ter independência financeira, ter investimentos é para garantir nossa segurança da nossa família, é para realizar nossos sonhos, é para ajudar quem precisa. Então, para isso acontecer, nós temos que ter o passo a passo. Então, o passo a passo é esse planejamento de todas as minhas reservas, como eu vou fazer, como farei esse planejamento para o meu eu de logo mais, o meu eu de hoje e o meu eu do futuro. com certeza. Então, eu acho que sim, o impacto de arrecadação para o governo vai ser estrondoso. Vai ser um impacto, assim, para o governo maravilhoso, né? Vai sair ali do negativo, né? Então, é quase que estou usando cheque especial É, e vai entrar aqui uma grana que eu não estava esperando. Então, é mais ou menos isso, colocando como um orçamento ali doméstico, mas eu acho que o convite maior é para que a gente pense melhor e pense antes e coloque esses projetos de pensar no nosso futuro cada vez mais em prática. perfeito. Inclusive, enquanto você falava, eu lembrei de um episódio. Eu gravei um podcast com uma advogada, e antes do podcast, a gente conversando e tal, sobre investimentos, e eu perguntei, né, você investe lá fora? Ela, não, eu acho tão arriscado. Aí eu comecei a rir. Ela, você tá rindo por quê? Tu acha arriscado investir fora e teu dinheiro tá 100% no Brasil? Me fale mais sobre risco. Inclusive, ficou maravilhoso esse podcast, tá? A Júlia assisti, É, ela é ótima, maravilhosa, adorei. exatamente. Aí, me fale mais sobre risco aí, porque deixar o dinheiro no Brasil é mais seguro do que mandar dinheiro para fora. Ah, tá, entendi. Eu não tinha pensado por esse ângulo. Minha amiga. É verdade, Fica um insight mas é verdade. para investir, como você falou.
Por mais que o governo tente dificultar, a gente tem que usar um planejamento e algumas estratégias para fugir do leão, né, que quer abocanhar tudo que pode. E, como você falou, a gente ter esse planejamento e executar esse planejamento, né? Porque não tem para onde correr. A melhor arma ali para o investidor, para quem quer se organizar financeiramente, para quem quer ter um futuro mais próspero e mais tranquilo, é o planejamento e, de fato, é a execução desse planejamento, né, Milena? E como você Não tenha dúvida. nós, profissionais de investimento, a gente está aqui, né? Estamos aqui para dar apoio, para, de fato, ajudar as pessoas a se educarem financeiramente, a entenderem mais sobre o mercado, a executar, a montar e executar esses planejamentos financeiros. E partindo aqui para o final, minha amiga, quem quiser entrar em contato contigo para saber mais sobre o seu trabalho, para te ter como auxiliadora, como mentora ali na parte de investimentos e por aí vai, como é que faz para te encontrar? Muito simples. Entra lá na minha página no Instagram, Milena Teles V, e aí manda um direct que a gente vai conversar sobre isso. A gente está fazendo publicação sobre todas essas questões, os impactos desses IOFs, e eu acho que uma conversa boa, marca ali, manda um direct para mim que a gente monta uma agenda. Estamos evoluindo ali no Instagram, já já vai ter agenda, a gente vai poder ter uma agenda direitinho por lá. Mas entra em contato comigo através do Instagram, me manda um direct que a gente conversa, né? A gente tem todo um escritório formatado para ajudar também você. Então, é uma conversa que é descomplicada, que eu acredito que investir tem que ser descomplicado, e é por isso que a gente tem essa sinergia, né, Júnior? Que o Nordeste Investing é isso, é falar do jeito que você, investidor, vai entender. Então, a gente entende a parte técnica e a gente é responsável por fazer você entender o que é necessário para você, o que você realmente precisa entender desse mercado para tomar as melhores decisões, né? E investir de forma mais eficiente, de forma mais correta para você, pensando em você. Então, só me seguirem, me sigam lá no Instagram, né? Júnior, vai colocar aqui meu É, Instagram também. aqui na Passa aqui descrição. embaixo, vem aqui no link. Não, a gente tem essa parceria muito bonita e o que precisar, a gente está aqui junto no Nordeste Investing para a gente poder propagar que sim, é possível investir, mesmo com pouco, desde que você coloque o seu plano em execução. Com certeza, com certeza. É isso. Então, vamos deixar aqui o link para quem quiser entrar em contato com a Milena, para quem quiser também entrar em contato comigo através das redes sociais. Estou aqui para ajudar. O Nordeste Investing fala a língua do investidor e está aqui para facilitar e fomentar o mercado financeiro, o mercado de investimentos do Nordeste. Milena, mais uma vez, obrigado pela parceria, pela disponibilidade, por esse bate-papo incrível. Mais um bate-papo incrível para a conta, né, minha amiga? Estamos junto, conte conosco aqui. Muito obrigado, obrigado pessoal, para quem assistiu o conteúdo. Se você gostou, deixa o joinha aqui, compartilha aí com outras pessoas para entender os impactos e nos vemos nos próximos bate-papos e nos próximos insights de mercado. Tchau, tchau, pessoal. Bom dia, boa semana. Tchau, 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 Milena. tchau. Obrigada.